Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez nessa noite, eu saúdo meus irmãos, amados e ouvintes, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite a todos. Amém? Glória a Deus. Irmãos amados e ouvintes, estou aqui mais uma vez esta noite para trazer uma pequenina palavrinha, amém? Para a nossa edificação espiritual, amém? Para que nós venhamos estar preparados para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que tem feito com que muitas pessoas sejam enganadas, amém? Por homens que se intitulam pastores, profetas, profetas e pregadores, amém? Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre os falsos profetas, amém? Denuncie os falsos profetas, amém? Fale, coloque, exponha a verdade da palavra de Deus para que as pessoas venham parar de serem escravas do diabo, amém? Muitas pessoas estão seguindo doutrinas, ensinos de homens, amém? Cujos demônios estão por trás, porque os demônios doutrinam, amém? E nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, amém? Então nós devemos estar com a nossa visão espiritual aberta, visão de águia, para que você consiga ver além, amém? Desse mundo material, para que você venha conseguir discernir, saber o que provém de Deus e o que provém do diabo, amém? As igrejas estão lotadas, amém? As pessoas estão indo na igreja buscar coisas para este mundo, carros, casas, casamento, amém? Isso é do diabo. Jesus não veio te dar riqueza neste mundo. Amém? As pessoas estão sendo enganadas por falsos profetas. Os profetas, para quem não sabe, é um porta-voz de Deus. É um mensageiro de Deus. É alguém cujo é cheio do Espírito Santo para trazer uma palavra que provém diretamente de Deus. Amém? Então, o profeta verdadeiro, ele é um porta-voz de Deus aqui na terra, amém? Mas assim como tem falsos policiais, tem policiais do bem, tem policiais corruptos, tem políticos do bem, tem políticos corruptos também. Então tem um mal e tem um bem, tem um bem e tem um mal, amém? E no mundo espiritual, na igreja, não é diferente, existem os verdadeiros pastores e falsos pastores, verdadeiros pregadores e falsos pregadores, verdadeiros profetas e falsos profetas, amém? Então hoje você conhecerá a verdade, você saberá se o seu pastor, se o pregador, se o profeta que você conhece, que ensina para você a doutrina de Deus, a palavra de Deus, se ela é de Deus, se ela provém de Deus, ou se ela provém do diabo. Então, fica atento. Hoje nós iremos saber um pouquinho acerca da verdade da palavra de Deus. Se de fato o que você está ouvindo, se de fato o que você está aprendendo, se de fato que alguém está te ensinando, tem base bíblica. Amém? Porque se alguém te ensinar, te falar, proferir e doutrinar você alguma coisa que não tem base bíblica, que não tem fundamento bíblico, que não está enraizada na palavra de Deus, é do diabo. O diabo tem ensinado pessoas a irem diretamente para o inferno, porque Deus não veio te dar prosperidade.
Deus veio te dar salvação da sua alma, através do Filho dele que morreu naquela cruz, em seu lugar, em meu lugar, em nosso lugar, amém? Então, cuidado com os falsos profetas, amém? Denuncie os falsos profetas. Hoje eu estou denunciando, estou expondo, falando, revelando para você as características do falso, dos falsos profetas, amém? Então você saberá. A escolha é sua, amém? Então agora nós iremos entrar na palavra de Deus, o que ela diz acerca da palavra profeta, o que ela diz a respeito aos falsos profetas, também como identificar, como saber se o profeta é de Deus ou ele é um falso profeta enviado do diabo, amém? Então agora, para iniciarmos a palavra de Deus, eu quero que vocês abram a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, amém? Glória a Deus, vamos lá. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, amém? Olha só, não sou eu. Eu sou um servo de Jesus Cristo, amém? Eu estou apenas expondo a verdade para você não ir para o inferno. Às vezes você está 1 ano, 5, 10, 15, 20 anos caminhando para o inferno, porque você está cego, porque você está sendo doutrinado, recebendo ensinos que provêm de demônios, falsos profetas, amém? Então hoje você saberá a verdade e não irá para o inferno. Amém? Então vamos lá. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 15, amém? Olha só o que diz. O título já diz assim da minha Bíblia: Cuidados com os falsos ensinadores, amém? O que eu acabei de falar para vocês, amém? Diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E, assim, pelos seus frutos os conhecereis. Olha só. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, o mal, a perversidade, a sujeira, a iniquidade e o pecado, amém? Então a palavra está bem clara para nós. Cuidado! Não é porque um pastor, um pregador usa terno e gravata e fez teologia, entende um pouco da palavra de Deus, instrui você que ele é um profeta de Deus. Não.
Você conhece o verdadeiro profeta pelos seus frutos. Ele deve dar fruto, não fruto material, não fruto para esse mundo material, onde tudo ficará, amém? Envelhecerá, apodrecerá, você morrerá e não levará nada deste mundo, amém? O fruto é espiritual e é uma construção do caráter cristão. É a alma da pessoa que é corrompida. E através da palavra do verdadeiro profeta, a alma dessa pessoa vai se construindo, se refazendo. Amém? Ela torna até um caráter cristão. E ela se torna novamente imagem e semelhança de Deus pela palavra. Porque o pecado, ele tem a função de denigrir a imagem da pessoa. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não tem caráter. Por quê? Porque ela só deseja fazer o mal. Por quê? Porque nós somos filhos de Adão e Eva. Nós herdamos esse pecado original. Amém? Então, o falso profeta, por fora, ele parece um pregador. Ele parece um servo de Deus. Bonito, cheiroso, terno e gravata, malinha. Amém? Faz até revelações. Amém? E você acredita que de fato o Espírito Santo está usando essa pessoa. Mentira. Amém? Porque o diabo está por trás. O diabo dá poder para os homens, para fazer os homens caírem em pecado. Amém? Então você toma cuidado se na sua igreja fica pregando, fazendo foto, fica falando para você fazer sacrifício material para você dar, que Deus te dará em dobro. Isso é mentira. Amém? Deus não quer o seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Você deve dar apenas aquilo que a palavra diz. Os dízimos e as ofertas. Amém? Passa o dízimo por sua conta. Você não é obrigado. Amém? E o falso profeta, ele deve aplicar a palavra de Deus do jeito que ela é, sem rodeio, sem mentira. Amém? Para você. Amém? Então, o falso profeta por fora parece uma ovelha, pastor, pregador, profeta de Deus, mas por dentro não tem nada de cristão. Amém? Ele é morto. Amém? Você conhece uma árvore pelo seu fruto. Amém? Então, assim como uma bananeira, ela dá um fruto chamado banana. Então, de fato, o pastor, o verdadeiro profeta, ele deve produzir bom fruto. Uma alma que está em pecado, ela deve ser retirada do pecado e trazida para o reino de Deus pela palavra. Então, o fruto que o verdadeiro profeta tem que dar para Deus é uma alma arrependida. Amém? Dos seus pecados. Ela deve estar alinhada, preparada, amém? Corpo, alma e espírito, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Mas, infelizmente, os falsos profetas não tocam no seu pecado de estimação. Por quê? Porque se ele pregar a verdade, muitas pessoas sairão da igreja e irão para o mundo. Amém? Então, ele quer manter as pessoas presas, escravas, ainda em seu pecado. Mas só que Jesus Cristo morreu naquela cruz para você ser liberto do seu pecado, para você não ir para o inferno, para o Hades, lugar de tormento, amém? Então, o falso profeta, ele fala coisas que agradam a carne do homem, falando coisas boas que Deus vai te dar carro, vai te dar casa, vai te dar casamento, amém? Vai abrir as portas, escancarar as portas do céu.
e derramar uma chuva de bênçãos para você. Não é de Deus. Cuidado. Cuidado. Amém? Então, o falso profeta prende a pessoa dentro da igreja, não é no mundo, na igreja mesmo. Porque as pessoas são hipócritas, ignorantes, elas não querem conhecer a verdade, que é Jesus Cristo. E ponto final. Amém? Mas não, mas as pessoas querem coisa boa. Amém? O homem é tão falso, eu estou falando de mim também. Amém? O homem é tão mau, tão ruim, a nossa natureza é má. Amém? Se uma pessoa fazer 9 coisas boas para você, amém? E ela fazer somente uma mal, você se rebela contra ela. Amém? Por quê? Porque o ser humano só gosta de receber coisas boas. Amém? De ser aplaudido, elogiado. Amém? Mas critique uma pessoa, corrija uma pessoa, você verá que o caráter dela mudará, ela se corromperá, amém? Ela será uma pessoa corrupta. Por quê? Porque ela não aceita correção, e a correção tem o propósito de manter a pessoa alinhada, amém? Para que a pessoa não venha morrer, mas as pessoas na igreja não querem mais ser corrigidas. Amém? Então os falsos profetas preferem agradar os homens. Amém? Então as pregações hoje são antropocêntricas, ou seja, a pregação, a palavra é direcionada e aplicada para os homens. Ela não é mais cristocêntrica, ou seja, o fundamento, a raiz, o alicerce da palavra é Jesus Cristo. Ninguém está falando mais de Jesus na igreja. É o homem. Querem agradar o homem. Quer satisfazer a vontade dos homens. Não. Você é ruim. Se você não se arrepender, você irá para o inferno. Amém? Então a diferença entre o falso profeta e o verdadeiro profeta, o falso profeta quer agradar os homens. Falar aquilo que os homens querem ouvir. Amém? O verdadeiro profeta escuta Deus e fala o que Deus manda. Ele obedece a Deus. Ele é mais temente a Deus do que aos homens pecadores. Amém? Então é assim. No meu caso, Deus me escolheu para pregar a verdade. Se você não se arrepende do seu pecado, você irá para o inferno. Então a escolha é sua. Amém? Eu prefiro agradar a Deus do que a homens pecadores assim como eu. Amém? Então o falso profeta por fora é bonito, mas por dentro está podre. Ele quer agradar homens. Ele fez a teologia, conhece a palavra de Deus. Amém? Ele aplica a palavra de Deus, verdades mescladas com mentira. Ele mistura. Aí a pessoa se mantém presa. Não, é somente a verdade. Pura, plena, sem rodeio, sem agradar a carne ou homens. Amém? Então a palavra é assim, é a Bíblia. Se você não tentar Se você não tentar aplicar a palavra de Deus em sua vida, você irá para o inferno sim. Isso é para o seu bem. Se você for na igreja buscar prosperidade, bênção, vitória e cura, você irá para o inferno. E Jesus não veio trazer prosperidade para você. Ele não veio te dar carro. Ele não veio te dar casa. Não veio te dar mulher. Jesus veio te dar salvação. Uma segunda chance. Para você não ir para o inferno, para o Hades, lugar de também. Então é Jesus Cristo. Não é riqueza, não é mamon, o Deus minúsculo. Bem? Então tomem cuidado com os falsos pastores, falsos profetas. Amém? Falsos pregadores. Você deve analisar a palavra de Deus. Se eles estão pregando, te ensinando uma doutrina inteiramente bíblica, é de Deus. Amém? Mas se ele te ensinar, te doutrinar
e pregar para você coisas que não têm base bíblica, é do diabo. Amém? Glória a Deus. Então, um pastor pode profetizar. O Espírito Santo pode usar ele. Mas não é ele, é o Espírito Santo que faz a obra. Não é o pregador que prega, não é o cantor que canta, não é o tocador que toca, é o Espírito Santo, Espírito da verdade que capacita, que unge, que derrama unção. É através da unção, os homens são capacitados para exercer uma função específica para Deus. Se o seu pastor, pregador ou profeta visa prosperidades, riquezas em sua vida, ou na dele própria, é do diabo. Cuidado, amém? Jesus falou assim, no Evangelho, São Marcos, capítulo 15, capítulo 16, versículo 15, diz assim, ó, Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Amém? Então é evangelho. Evangelho é as boas novas. O nascimento, o crescimento, a vida para você. É o evangelho, é a Bíblia. Essa aqui, ó. Amém? Então, fora ela, é do diabo. O diabo ensina a você ir para o inferno. Amém? Então, antes de prosseguirmos, para você saber de fato se o pregador, profeta e pastor é de Deus, para saber se você não está sendo enganado por esses lobos, que por fora são ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, amém? É o Espírito Santo. Então agora nós iremos saber qual é a função, o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa, amém? Vamos lá? Evangelho de São João, amém? Glória a Deus. Evangelho São João, capítulo 16, versículo 8, amém? Diz assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, amém? Então, o verdadeiro profeta, ele deve aplicar a palavra como ela é. A função da Bíblia, da palavra de Deus, é curar a sua alma, é fazer com que você seja preparado para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então a função do Espírito Santo na vida de um convertido é apontar para o pecado, é convencer o homem do pecado. Então, se o falso profeta não fala para você, se você permanecer, ficar, abraçar, se alegrar e amar o pecado, você irá para o inferno, ele é falso. Porque o Espírito Santo, ele nos corrige, ele nos ensina, ele nos mantém em santidade, para nós encontrarmos com Deus. Amém? Então a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela não vive em pecado. Ela luta. E caso ela venha cair em pecado, o Espírito Santo consola essa pessoa, coloca ela de pé. Amém? Novamente, diante de Deus. Então, se o falso profeta não toca na sua ferida, no seu pecado, ele está errado. Porque o Espírito Santo, a função é isso. Te manter em santidade para você se encontrar com Deus. Amém?
e da justiça. Por quê? Porque se você permanecer em pecado, se você não se arrepender, deixar a prática do pecado, terá um julgamento para você. E ao lago de fogo, que é a segunda morte, para você, o inferno, o Hades, lugar de tormento, também. Então, terá também o juízo final. Todo mundo que morreu está no seio de Abraão, paraíso, que foi quem aceitou Jesus. Quem está com Jesus, que morreu com Jesus, amém? E quem morreu em pecado também. Ambos os corpos ressuscitarão. Quem está no paraíso sairá e quem está no inferno sairá. Receberão corpos, amém? O corpo do justo será glorificado, como diz Jesus, amém? E o ímpio que estava no inferno receberá um corpo indestrutível, que não será destruído, e será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, amém? Então, tome cuidado do que você está plantando na sua vida. Não deixe o Espírito Santo ir embora de sua vida, porque se o Espírito Santo, o Espírito da verdade, se retirar de você, você irá para o inferno, porque é ele que nos convida do pecado. Eu quero fazer coisa errada, você quer, os homens querem, mas o Espírito Santo convence, ou seja, diz para nós não fazer, porque se nós fizermos, terá uma devida consequência para nossos atos, amém? Aqui nesta terra. Então, os falsos profetas não toquem em pecado, não falam de salvação, não falam de Jesus. Os falsos profetas só falam aquilo que o homem, a carne, quer ouvir, amém? Prosperidade, bênção, vitória e cura. Não, Jesus não veio dar isso, ele veio dar vida e vida com mudança, salvação. Então você deve se preocupar com a sua alma, pois ela não morre. Não morre, você é uma alma. O corpo morre, é enterrado. Amém? Mas a alma não morre. Ou ela irá para o paraíso, seja Abraão, ou para o inferno, para o Hades, lugar de tormento. Também, então a escolha é sua. Viva na palavra de Deus. Se o seu pastor, pregador, profeta não aplica a palavra, você pode corrigi-lo. Amém? Pode corrigi-lo. Fala, pastor, pregador, profeta. O que você está falando não tem base bíblica. Amém? Então você pode corrigir o seu pastor. Se ele não aceitar, entregue na mão de Deus, amém? Mas você não aplica em sua vida o que ele está falando, a não ser que tenha base bíblica, amém? Se ele está falando algo que não provém de Deus, não aceita, não absorva, amém? Não peque, não pratique, amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir, amém? Agora vocês abram a palavra de Deus aos Romanos, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aos Romanos, capítulo 16, amém? Versículo 17 em diante, amém? Diz assim: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Jesus, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo.
mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Amém? Então a palavra está bem clara aqui. Os falsos profetas querem agradar o homem, a carne. E aquela pessoa que não tem conhecimento bíblico, que é ainda ignorante, que não tem conhecimento bíblico, é facilmente uma presa para esse falso profeta, amém? Então, eles falam coisas que agradam a carne e não o espírito, amém? Então, eles falam coisas bonitas, atraentes, gostosas, que atraem os seus olhos, que atraem a concupiscência dos olhos e da carne, amém? Ou seja, o desejo que nós temos de agradar a carne, sexo, dinheiro e orgulho, amém? Coisa que agrada a carne, sexo, orgulho e dinheiro, essas três são uma arma mortal para os falsos profetas. Os falsos profetas usam, amém? Então, abandone o orgulho, seja humilde, admita que você é um pecador, que você é falho, ignorante, que precisa de Deus. Sem Deus você não pode viver, amém? Sexo, tome cuidado, não pode cometer adultério, amém? Não pode ter uma relação sexual com uma pessoa que não é sua esposa ou seu esposo. É pecado. Os falsos profetas não tocam no pecado do povo. Amém? Falam de dinheiro, de riqueza, prosperidade. Não, é pecado, pecado, pecado. É uma violação, uma transgressão da lei de Deus. E a lei de Deus tem um objetivo. Amém? O propósito de manter você nos caminhos de Deus. Então a palavra de Deus tem o propósito disso, de manter você vivo, santo, preparado e alinhado para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então tome cuidado. Tome cuidado. E o dinheiro. Falso profeta só fala em dinheiro, dinheiro, dinheiro. O dinheiro é o Deus desse século, tem cegado as pessoas. As pessoas estão indo na igreja buscar coisas materiais. Não, você não vai na igreja buscar as coisas materiais, sim espirituais. A sua libertação, a sua transformação, a sua salvação, a salvação da sua alma e de sua família. Amém? Então, tome cuidado com os falsos profetas. Eles falam coisas que agradam a carne, o corpo, mas mata a alma da pessoa neste mundo, com as coisas deste mundo. Amém? Siga o verdadeiro profeta, como Elias, que fala do pecado, João Batista, apóstolo Paulo. Amém? Tem que falar do pecado. O pecado mata. Um pecado é um câncer. Se não for arrancado, se não for tratado, ele pode levar a pessoa a óbito, à morte, amém? Então, assim, no mundo espiritual, que cura esse câncer espiritual chamado pecado, é a palavra cura, toca na alma, arranca o pecado, toca no seu pecado de estimação, amém? Então, tente aplicar a palavra de Deus diariamente em sua vida, pois ela tem o propósito de curar a sua alma, fazendo com que você venha para Jesus Cristo e com isso você venha ter vida eterna após a morte física do seu corpo, amém? Glória a Deus. Então, vamos prosseguir. 1 Timóteo, amém? Glória a Deus. Glória a Deus.
1 Timóteo, amém? Capítulo 6, versículo 3 em diante, amém? Timóteo 6, 3 em diante, diz assim, olha o título da minha palavra, da Bíblia, amém? Olha só. Sobre as falsas doutrinas, ou seja, ensinos, amém? Diz assim, se alguém ensina alguma outra doutrina, esse não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento, amém? Então a palavra está bem clara. Então a palavra está bem clara para nós. Se a pessoa não aceita a Bíblia Sagrada como ela é, se ela não aceita o ensino, esse conjunto de ensino, a palavra de Deus, a palavra que o próprio Deus já deixou estabelecida para que o homem vivesse nela, por ela, e aplicasse em sua vida diariamente, isso é do diabo. Bem? Então, os falsos profetas não se contentam com a verdade, com a palavra de Deus. Eles querem ensinar para os homens palavras que agradam a carne, ou seja, a palavra de Deus que falam de coisas materiais, ou seja, eles falam que Salomão era rico, amém? Que Deus deu para ele riqueza, amém? Mas Salomão, que foi o terceiro rei de Israel, que era filho de Davi, não pediu Deus riqueza, amém? Ele pediu sabedoria, porque ele era muito jovem, precisava de sabedoria e conhecimento para poder cuidar do povo de Israel, amém? Então, a riqueza foi Então a riqueza foi por conta do próprio Deus. Mas Salomão não abriu o seu banco para pedir riqueza, bens e prosperidade. Amém? Ele pediu sabedoria. Amém? A Deus. Não pediu riqueza. Deus deu para ele. Então, nós devemos ir na igreja buscar sabedoria, conhecimento da palavra dele, para vivermos nele, por ele e para ele. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, amém? Glória a Deus. Então, os falsos profetas pegam um versículo pequenininho, olha esse versículo e aplica para você. Que às vezes, se Salomão for rico, você também deve ser, tem que ser rico também. Não é mentira do diabo. No Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 33, o Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus, as coisas de lá. As outras coisas vos serão acrescentadas, ou seja, um casamento, uma mulher, um carro, uma casa, amém? Uma propriedade, prosperidade, as coisas são secundárias. Isso é uma consequência da sua caminhada com Deus. Se for para você ter, você terá. Mas Deus diz para você buscar as coisas dele primeiro. O reino, a palavra, o filho dele. Jesus Cristo, amém? Por quê? Porque se você morrer
buscando as coisas desse mundo, você ficará despercebido, desapercebido com a volta de Jesus, e você desperdiçará, esbanjará o seu tempo, em vez de estar buscando o reino de Deus, a sua salvação, você está buscando coisas materiais, e com isso você ficará aqui, amém? Então, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir, amém? Agora vocês abram a palavra de Deus no Evangelho, São Marcos, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de São Marcos, amém? Capítulo 13, versículo 22 em diante, amém? Diz assim: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Amém? Vou ler de novo. Porque se levantarão falsos porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, e, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Amém? Então está assim de falso profeta. Você liga a televisão, amém? Você vê em jornal a pessoa curando, amém? Vomitando câncer, amém? Fazem sinais e prodígios, amém? Só que não é de Deus, porque o diabo tem poder. Ele capacita os falsos profetas, amém? Dão para eles poder, para eles fazerem sinais, e com isso enganar o povo. E o povo, como é cego espiritualmente, o homem é guiado pela carne, amém? Pelo pecado. Então, quando a pessoa se volta para esse falso profeta, que está fazendo sinais e prodígios, ela acaba desviando a atenção para as coisas deste mundo, em busca de carro, de casa, amém? De dinheiro, de riqueza, de prosperidade, amém? Então a pessoa acaba morrendo espiritualmente, porque ela é desviada, inclinada para as coisas carnais, amém? Então ela não é uma águia que olha para cima, que tem uma visão além, amém? Ela é semelhante a um porco que não tem articulação no pescoço, só olha para as coisas da terra. Por isso que um porco gosta de coisa suja, coisa imunda, coisa estragada. Porque só olha para o chão. Então ela só vê o que está diante dos seus olhos, amém? Então, não seja um porco, não se emporcalhe com as coisas, com as migalhas deste mundo que os falsos profetas estão jogando para você. Queira construir tesouro no reino de Deus. Seja uma águia, tenha visão além, deixe o mundo material pelos olhos da fé.
ver o reino de Deus, ver a sua salvação. Amém? Então tome cuidado, os falsos profetas fazem coisas para atrair você. Cura de câncer, cura de caroço, amém? Tome cuidado. Os falsos profetas também fazem coisas desse tipo para desviar a sua atenção da palavra de Deus, da verdade, amém? Então viva na palavra de Deus, pois ela contém toda a verdade. Fora ela, tudo é mentira. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir, amém? Agora vocês abram a palavra de Deus em Miqueias. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Miqueias. Amém? Glória a Deus. Miqueias, amém? Capítulo 3, versículo 5, amém? Olha só o que diz. Olha só o título diz da palavra. A falsidade dos profetas, amém? Diz assim. Assim diz o Senhor acerca dos... Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca preparam guerra. Ou seja, os falsos profetas falam coisas boas para aqueles que regam as suas vidas com dinheiro. Então, os falsos profetas só falam de dinheiro, visam dinheiro, fazem voto disso, voto daquilo. Fala para você dar tanto, que Deus te dará tanto, é mentira. Amém? Então, se uma pessoa dá um dinheiro para um falso profeta, faz aquele propósito que o profeta determinou para a sua vida, amém? E lhe dá um dinheiro, amém? Então ele profetiza coisa boa para aquela pessoa, amém? Então, caso a pessoa não abençoe, entre as o profeta, falso profeta, com algo, com dinheiro, amém? Eles estão profetizando coisa má para aquela pessoa. Então, daí nós tiramos a base dos falsos profetas. O falso profeta adora, ama dinheiro, o falso, amém? O verdadeiro profeta se contenta com o que tem. Ele se alegra com o que tem. E prega a palavra de Deus como ela é, sem rodeio, pois ele não quer agradar aos homens, e sim a Deus, amém? Então os falsos profetas fazem a pessoa errar o alvo. A pessoa continua, permanece, fica em pecado, mas o falso profeta não consegue endireitar, alinhar a vida daquela pessoa, trazer ela para Deus. Por quê? Porque o falso profeta também já está em pecado, está caído diante de Deus, amém? Então quem está caído não pode levantar outro caído, amém? Então o verdadeiro profeta, pela palavra de Deus, tem o propósito de estender a mão para o caído que está em pecado, porque depois o pecado faz a pessoa cair, tropeçar e errar, amém? Então ela tem um propósito de colocar a pessoa de pé novamente diante de Deus, amém? Então os falsos profetas, caso eles não se arrependam antes que morram fisicamente, eles irão para o inferno, amém? Mas se arrependerem
dos seus erros, dos seus pecados, ainda há esperança, ainda há solução, ainda há um caminho de salvação para os falsos profetas, mas caso eles se arrependam e desejam abandonar e deixar essa prática do pecado. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Amém? Agora, Miqueias, capítulo 3, agora versículo 11. Olha só o que diz. Versículo 11 de Miqueias diz assim: os seus chefes dão a sentença por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Amém? Então, e estes homens estão em pecado. Amém? Eles estão fazendo a pessoa errar. Amém? Deus usa essas pessoas ainda, alguns, pela sua misericórdia. Mas só se elas não se arrependerem do seu erro, eles irão para o inferno. Então os falsos profetas adivinham coisas da sua vida por dinheiro. Mas não são eles, são Deus e o Espírito Santo que capacita esses homens. Nós somos apenas um instrumento de Deus, amém? Então eles estão usando a fé para arrancar dinheiro do povo. Só que o povo sofre pela ignorância, ou seja, uma falta de conhecimento. Por quê? Porque a ignorância aprisiona, escraviza o homem, para que não venha conhecer a verdade que está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então deixe o falso profeta. É a palavra que salva, é a palavra que perdoa, que liberta, que transforma, que abençoa. Amém? É Jesus Cristo. Então, fuja dos falsos profetas. Eles fazem as coisas na igreja visando, olhando, mirando coisas deste mundo. Amém? Não as coisas de Deus, não o reino de Deus. Amém? Então você deve buscar o reino de Deus. Não é bênção, não é prosperidade, não é vitória, não é cura. E é a salvação da sua alma que está em jogo, que está em risco. Se você morrer hoje, para onde você irá? Para o inferno ou para o paraíso? A escolha é sua. Então aceite a palavra, aceite a correção de Deus, aceite o ensino de Deus, aceite a doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aceite o Evangelho, é a palavra, tenta viver na palavra. Não siga os padrões deste mundo. Não siga ensinos, doutrinas de demônios, cujos falsos profetas estão ensinando para você. Amém? Os falsos profetas estão aí. Deus não quer quantidade. Deus quer qualidade, santidade, humildade, amor na pessoa. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir, amém? Glória a Deus. Agora, para terminarmos, eu quero que vocês abram a segunda epístola do apóstolo São Pedro, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda epístola, carta do apóstolo São Pedro, amém? Capítulo 2, versículo 1 em diante, amém?
Olha só o título da palavra. Diz assim: falsos mestres e falsas doutrinas. Amém? Diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de petição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a condenação, e a sua perdição não dormita. Amém? Ou seja, o apóstolo São Pedro está dizendo para nós, sempre houve, desde o início, sempre houve falso profeta. Amém? Então, está se intensificando essa falsa doutrina, esses ensinos, cujos demônios estão por trás. Amém? E eles estão negociando, vendendo a fé, usando a palavra de Deus para enganar você. Ou seja, colocando umas mentiras mescladas com verdade, para que você não venha ver a verdade é a palavra. Então, não é meia verdade. Você deve viver na verdade absoluta, inteira, plenamente. Amém? Então, os falsos profetas estão usando a fé, vendendo a fé, negociando a fé de vocês em troca de coisas deste mundo, dizendo eles que Deus te dará, não te dará. Deus já te deu a maior bênção, a maior vitória, a maior cura, a maior riqueza para a sua vida é Deus, é Jesus Cristo. É o Espírito Santo vivendo na vida de uma pessoa. E a garantia da sua salvação é o Espírito Santo de Deus. Se você não tem, se você ainda não recebeu o Espírito Santo, você não é salvo ainda. Mas, se você aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida, e se arrepender e abandonar e deixar a prática do pecado, essa violação, essa transgressão contra a palavra de Deus, você terá salvação em Jesus Cristo. Amém? Então, não negocie a sua fé. Amém? Rejeite, não aceite, repudie os falsos profetas. Eles irão para o inferno e querem levar você também. Porque eles estão vivendo para este mundo. Amém? Só que esse mundo já está corrompido, sujo, e imundo pelo pecado, também. Então, para nós terminarmos hoje, amém? Jesus está falando para você segui-lo. Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai, Deus, senão por Jesus, é o caminho. Amém? E o caminho é esse aqui, ó. É tentar viver na palavra. A verdade é o que está na palavra. E a vida é você viver para Jesus, mediante as suas palavras que estão na palavra de Deus. Pois Jesus é o verbo, no grego é logos, no grego logos, amém? Então Jesus é o verbo, amém? Então morra para você, morra para esse mundo e viva para esse livro sagrado chamado Bíblia, amém? Ele é a vida. Ele é o caminho, ela é a vida eterna. É a palavra de Deus, a Bíblia. Amém? Só que os falsos profetas
estão negociando coisas que estão aqui na palavra de Deus. É de graça, amém? Você não tem que pagar nada para falso profeta, é de graça, amém? Você não tem que pagar nada, amém? É de graça. Jesus morreu naquela cruz para você ter ela de graça, é um dom, é o presente de Deus para você. Só que ninguém quer esse presente, amém? Elas preferem o presente do diabo, que é um prazer mesclado com pecado, misturado com pecado. As pessoas querem dinheiro, adultério, fornicação, sexo anal, homossexualismo, prostituição, homossexualismo, lesbianismo, fofoca, mentira, inveja, ódio, ira, suicídio, homicídio. Amém? Bebida alcoólica, cigarros, drogas, tráfico de drogas. Amém? Bruxaria, feitiçaria, ocultismo. Amém? Satanismo. As pessoas querem coisas deste mundo. Se preocupe com sua beleza, com a sua inteligência, com a riqueza deste mundo. A maior riqueza é a salvação da sua alma, porque ela viverá para lá, com Deus para sempre. A escolha é sua. Então denuncie os falsos profetas. Não aceite, não aceite, não ensine, não aplique em sua vida falsas palavras, fingidas, mentirosas, amém? Para enganar você, desviar você da fé que está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, amém? Então denuncie os falsos profetas, amém? Diga não, qualquer coisa que é contra a sã doutrina, que é contra a palavra de Deus, diga não, amém? Diga sim para o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, amém? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe vocês, amém? Então, hoje foi apenas uma pequenina palavrinha, uma pincelada, amém? Acerca dos falsos profetas. Denuncie os falsos profetas. Fuja, amém? Deles. Os demônios estão por trás, amém? Deles. Falsos profetas, amém? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe vocês e família, amém? Hoje, amanhã e sempre, amém? Glória a Deus. Agora eu darei a bênção apostólica, amém? Coloque suas mãos sobre suas cabeças, amém? Feche os olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, amanhã e para todos sempre. O Senhor é o nosso pastor, não soltará, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém, amém. Amém, Senhor Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.